Olá, telespectador, seja bem-vindo ao canal Ministério Essência Cristã. Eu sou o pastor Wagner Antônio de Araújo e agradeço a sua vinda para assistir a mais um de nossos vídeos. Peço a você que se inscreva no canal, que ative o sininho de notificações, teça comentários e compartilhe com seus amigos. Estou me dedicando nos últimos dias a apresentar as reflexões sobre a oração chamada Oração do Pai Nosso, ensinada por nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, para que todos os seus discípulos assim se expressassem diante do Pai, não como instrumento de repetição para obtermos as bênçãos de Deus, mas como base, como estrutura para conteúdos em nossas súplicas, em nossas orações, em nossas conversas diante do Senhor. Eu vou ler o texto de Mateus capítulo 6, a partir do verso 9, onde está registrada esta oração. Diz assim: Portanto, vós orareis assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. São palavras do Senhor Jesus Cristo, que nos ensinou a falar como seu Pai Celestial. Pai dele, verdadeiramente, ontologicamente, e nosso Pai por adoção, pois diz-nos o Evangelho de João no seu capítulo 1, a todos quantos receberam Jesus, Deus lhes deu o poder de serem chamados filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. Se você crê no nome de Jesus Cristo e só no nome de Jesus para ser o seu Salvador pessoal, então você pode dirigir-se a Deus como seu Pai, da mesma forma com que Jesus assim se dirigia. Os cristãos primitivos chamavam a Deus conforme Jesus assim se expressava, mas em aramaico, Abba, Abba, Pai. Assim é a expressão aramaica sobre papaizinho, uma sensação de criança diante do Pai. Eu sou pai de 3 crianças. Elas são crianças ainda. A menorzinha está com 3 anos e meio. Ela me chama de papaizinho, mas nem por isso me desrespeita. Ela sabe que eu sou o pai dela e ela submete-se à minha autoridade. Já falei sobre Pai Nosso que estás nos céus, já falei sobre santificado seja o teu nome. Se você não assistiu a estas mensagens, convido-lhe a ver as sugestões e os vídeos que estão aí recomendados e indicados, cujos títulos são esses. Venha o teu reino, foi a minha última mensagem. E agora, a expressão que está no mesmo verso 10. Faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. Ou, na versão mais popular, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. A vontade de Deus, o desejo de Deus, a orientação de Deus, aquilo que agrada o coração de Deus. Nos céus, isto é feito. Os anjos obedecem à vontade de Deus. Eles estão às ordens do Senhor. Eles estão nas suas miríades e miríades, ou seja, nos seus milhões e milhões, milhares e milhares de anjos, de todas as qualificações e de todas as hierarquias, porque os anjos estão debaixo de hierarquia militar. Eles obedecem a comandos, eles têm funções específicas, eles têm tarefas próprias.
E eles também são formados e feitos de estruturas diferentes. Nós temos os anjos propriamente ditos, nós temos os serafins, nós temos os querubins, e isto pode ser alvo de algum outro estudo nosso a respeito dos anjos e de suas devidas classificações. Mas todos eles estão debaixo de uma farta e maravilhosa hierarquia. Eles fazem a vontade de Deus. Num passado longínquo que a mente humana não pode classificar, houve uma rebelião angelical. E nesta rebelião angelical, 1/3 das miríades angelicais deixou a sua posição, deixou o seu aconchego, deixou a sua posição e foi transformada em demônios. E o chefe deles, um querubim chamado querubim da guarda, este que é denominado no livro de Apocalipse de Apolion, Abaddon, este ser nojento, imundo, este ser terrível, ele foi ser chamado então de Satanás. Estes estão caídos, mas nem eles ousam ultrapassar os limites que Deus lhes impôs. Pois, por exemplo, uma classe destes anjos está aprisionada em trevas sob correntes para serem julgadas no dia do juízo final. Outra está aqui, neste mundo, nesta terra, buscando enganar os homens e desviá-los dos caminhos do Senhor. Mas lá no céu é feita a vontade de Deus. No heaven, no céu, na dimensão onde Deus está. Mas nós podemos ver também que a vontade de Deus é feita até no sky, até no céu que a gente enxerga, na atmosfera que nós vemos. Nós vemos o sol, a lua, as estrelas, os planetas, todos obedecendo uma ordem criada por Deus. Não pense você que toda essa estrutura matemática e geográfica que nós vemos nos céus, toda essa estrutura de um ano de 365 dias e algumas horas, as diferentes luas, as marés e todas estas coisas são obra do acaso. Jamais. Há um Deus todo-poderoso que fez com que tudo isto funcionasse adequadamente, corretamente, para que não houvesse quebra nesta máquina gigantesca, macroscópica, esta máquina monumental do universo. A vontade de Deus é feita. Assim, na nossa oração, nós podemos dizer a Deus: Senhor, assim como no céu se faz a tua vontade, os anjos estão debaixo da tua autoridade. Assim como no céu que eu vejo, entre os planetas, as estrelas, as luas, todas estas coisas, há uma estrutura, há uma ordem, há um ritmo. Senhor, com a tua graça, que a tua vontade seja feita também na terra, a começar da minha vida. Nós sabemos que a terra hoje está debaixo do maligno. O pecado está destruindo a humanidade. Foi justamente para isto que nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo veio à cruz do Calvário sofrer. Ele não veio aqui ser apenas um mártir. Ele não é um mártir. Ele foi o Cordeiro de Deus que se ofereceu a si próprio para tirar o pecado do mundo. Mas ele não prometeu transformar esta terra no paraíso tão sonhado, tão pura e simplesmente. Certamente que há profecias que dizem que haverá um tempo onde Satanás será aprisionado por 1000 anos. Mas aqui não será a eternidade, pois o próprio apóstolo Pedro e o livro de Apocalipse nos contam que este mundo vai ser destruído pelo poder do fogo. No entanto, Deus, em sua infinita misericórdia, já tem preparado para todos nós um novo céu e uma nova terra, onde Satanás, o pecado, o maligno não poderão entrar e não terão nem autoridade e nem presença.
Mas nós antecipamos este tempo onde a vontade de Deus é feita quando nos submetemos ao reino do Senhor sobre nós. Então, quando oramos a Deus, nós dizemos: Deus, que a tua vontade seja feita na minha vida, que a tua vontade seja feita na minha casa, que a tua vontade seja feita no meu bairro, que a tua vontade seja feita na minha cidade, que a tua vontade seja feita no meu estado, no meu país. Nós sabemos que enquanto o mundo estiver debaixo do poder do pecado, apenas algumas pessoas estarão debaixo do reino de Deus, porque a porta do céu é estreita e o caminho para a vida eterna é apertado. Mas quando nós oramos, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu, nós estamos suplicando para que Deus venha intervir sobre a nossa história e transformar as nossas vidas. Durante a história do cristianismo, por várias vezes, reavivamentos transformaram países inteiros pelo poder do Espírito Santo e do clamor das pessoas que imploravam para que Deus fizesse a sua vontade. Quando nós oramos, faça-se a tua vontade, nós estamos submetendo a nossa vida financeira a Deus. Não estamos mais tomando as nossas decisões financeiras à luz dos nossos caprichos, à luz das nossas aventuras. A Bíblia diz que nós não devemos gastar naquilo que não é pão, isto é, gastar os recursos que Deus nos dá naquilo que não é prioritário. A Bíblia nos diz que nós não devemos ficar em dívida com ninguém, a não ser com o amor com que nos amamos uns aos outros. Também fazer a vontade de Deus é não ser promíscuo. Aqueles que namoram não devem ter relacionamento sexual com as suas namoradas, com os seus namorados, não devem, porque isto se chama, na palavra de Deus, fornicação, prostituição. Aqueles que são casados não devem ser infiéis aos seus cônjuges, porque isso se chama adultério. E o livro de Apocalipse diz claramente: os adúlteros não entrarão e não herdarão o reino de Deus. Aqueles que se submetem à vontade de Deus e ao reino de Deus, fazendo a vontade de Deus, andam conforme as escrituras sagradas orientam. Jesus disse que aquele que o ama guarda os seus mandamentos. Por isso, seja feita a vontade de Deus na nossa vida. Quando vamos planejar a nossa agenda, devemos colocar o reino de Deus em primeiro lugar da nossa agenda. Quando vamos planejar as nossas viagens, quando vamos planejar a nossa profissão, os nossos estudos, a nossa moradia, o exercício dos nossos estudos e da nossa função, nós devemos fazê-lo debaixo da orientação de Deus. Que seja feita a vontade de Deus, assim na terra como no céu. Não importa que ninguém esteja obedecendo, eu irei obedecer. Não importa que os pais não estejam sendo bíblicos com seus filhos. Na minha casa, eu serei. Não importa que não há mais compromisso conjugal entre cônjuges. Eu terei compromisso. Não importa que todo mundo esteja falando mentiras. Eu falarei a verdade. Não importa que todo mundo esteja enganando. Eu não enganarei. Não importa que todo mundo esteja consultando no telefone celular as pornografias e as coisas indevidas. Eu não o farei. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Senhor Todo-Poderoso, eu peço a Ti que faças a Tua vontade na minha vida, que eu me submeta completamente ao Teu domínio, à Tua orientação, à Tua instrução, à Tua graça, e que eu não tome nenhuma decisão que venha ferir a Tua vontade. À semelhança de mim, eu peço que os meus telespectadores façam o mesmo, submetendo as suas vidas à Tua santa vontade. E assim, Senhor, estaremos dando testemunho de que Tu não apenas és real, mas transformas a vida de quem te ama e de quem a Ti se submete. Muito obrigado por tudo. Eu oro em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.
Muito obrigado por assistir a mais um vídeo do canal Ministério Essência Cristã. Eu sou o pastor Wagner Antônio de Araújo e estou falando por estes dias sobre a oração do Pai Nosso. Aqui em cima você encontra o número do meu Pix, através do qual você pode ser um mantenedor missionário. A sua contribuição muito ajudará a manter este canal no ar, levando a santa palavra de Deus a todos os lugares onde um sinal da internet possa pegar. Muito obrigado pela sua audiência. Veja as sugestões que estão aqui em volta e assista a outros vídeos. Até o próximo, se Deus quiser. Tchau.